Muito bem, graça e a paz a todos. Olá, gente boa. Muito obrigado por estar conosco nesta hora, para estarmos mais uma vez falando sobre um personagem, né, homem de Deus, que deixou a sua marca na história da igreja. Hoje, vamos falar de Abraham Kuyper. Você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho, curta, dê o seu like ou dislike, se você não gostar, mas não deixe de compartilhar com seus amigos, irmãos, no WhatsApp, no Face, para que possamos ter cada vez mais pessoas aqui nesse nosso canal Balaio Literário, conhecendo, né, sobre literatura de forma geral, como também sobre personalidades cristãs que deixaram a sua marca no cristianismo no decorrer da história. Hoje, vamos estar falando sobre Abraham Kuyper. Vamos falar sobre Abraham Kuyper. Quem foi este homem? Qual foi a sua importância na história do cristianismo? E o que podemos aprender ainda nesta hora, em nome de Jesus. Vamos lá. Abraham Kuyper. A minha glória não darei a outra. A Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII, criou sua própria religião, chamada a princípio de culto à razão e depois de culto ao Ser Supremo. Seus líderes achavam que a ciência e a razão inaugurariam uma nova era e por isso assumiram uma política de repulsa ao cristianismo. Tudo que era cristão foi abolido. O homem se tornou o centro, não Deus. Não somente em questões ligadas ao Estado, como também a questões religiosas. Criou-se um novo calendário e novas cerimônias ocuparam o lugar das antigas datas religiosas. Cultuava-se simultaneamente Jesus, Sócrates, Rousseau e Voltaire. O lema francês dessa época era nem Deus, nem mestre. E mais tarde, por onde os exércitos de Napoleão Bonaparte passaram, deixaram essa ideia como herança. A vizinha Holanda, anteriormente uma fortaleza da fé bíblica, também foi influenciada por esses acontecimentos. Seu recém-curado rei, o autoritário William I, lutou para controlar a igreja reformada da Holanda, enfraquecendo a sua doutrina ao favorecer a teologia liberal, que começava a chegar nas faculdades de teologia, tendo como princípio a negação de tudo que aparentasse ser miraculoso, como a inspiração e inerrância bíblica, a divindade de Cristo e sua ressurreição. E, por causa disso, em 1834, ocorreu uma primeira divisão, surgindo a Igreja Cristã Reformada. Milhares de cristãos imigraram para os Estados Unidos e Canadá, onde podiam ter liberdade de culto, formando em 1857 a Igreja Cristã Reformada. Bem, como vocês sabem, ou se não sabem, vão estar sabendo, né? Muitos teólogos liberais começou a questão da teologia liberal, negando os milagres, negando a inerrância bíblica, negando a ressurreição de Cristo. E o resultado disso é que até hoje, principalmente hoje em dia, depois da década de 50, 60 por aí, na Europa, as igrejas começaram a estar em declínio, né? Muitas igrejas deixaram de pregar a verdade bíblica, a verdade da fé reformada, e se transformaram em museus, se transformaram em restaurantes. Hoje em dia tem muitas igrejas que não podem se manter mais, por isso foi preciso alugar o templo, vender. Enfim, essa é a situação de muitos países na Europa. Quem sabe, talvez, essa pandemia que o mundo está vivendo seja também para dar uma sacudida nessas nações, para que elas reconheçam e voltem-se para Deus enquanto é tempo. Bem, vamos continuar falando. Abraham Kuyper nasceu no meio dessa convulsão na Holanda em 1837, em Maasluis, filho de um ministro da Igreja Reformada neerlandesa. Ele foi educado em casa por seu pai e fez o ensino médio em Leiden. Em 1857, fez o seu curso superior na Universidade de Leiden, estudando filosofia, teologia e literatura. Ele recebeu o grau de doutor em teologia em 1862, por seus estudos sobre o reformador polonês John de Lasco. Quando estudante, Kuyper foi fortemente influenciado
pelo liberalismo teológico racionalista de seus professores. Em 1881, lembrou diante dos alunos da Universidade Livre sua petulância espiritual. Ele disse: em Leiden, eu me achava entre os que aplaudiram calorosa e ruidosamente quando nosso professor manifestou sua ruptura total com a fé na ressurreição de Cristo. Acrescentando, porém, hoje a minha alma treme por causa de desonra que outrora infligi a meu Salvador. Ele também escreveu mais tarde: no mundo acadêmico, eu não tinha defesa contra os poderes da negação teológica. Fui roubado da fé da minha infância. Era inconverso, arrogante e aberto a dúvidas. Mesmo com suas dúvidas, ele foi ordenado pastor em 1862 e em 1863 assumiu a congregação em Best, um povoado de Gelderland. Nesse mesmo ano, ele se casou com Johanna Hendrika Schei, com quem teve 5 filhos e 3 filhas. Durante seu pastorado de 4 anos em Best, Kuyper ministrou a pessoas que permaneceram fiéis a Cristo, algumas das quais possuíam um notável conhecimento das Escrituras e da fé reformada. Ele disse mais tarde: quando saí da universidade e fui para lá, Best, meu coração estava vazio. Mas não permaneceu vazio, pois os membros de sua congregação oraram pelo pastor e assistiram à sua conversão. Uma jovem camponesa chamada Piet Baltus fazia objeções à pregação de Kuyper e a sua influência alterou a vida dele para sempre. Essa jovem testemunhou ao pastor sobre a graça de Deus em sua vida, estimulou-o a estudar as confissões de fé reformadas, insistiu com ele para que lesse as Institutas da Religião Cristã de João Calvino e lhes expôs a palavra de Deus. Ele se converteu e depois testificou que ela e outros em Best foram os meios que Deus usou para levá-lo a Cristo. Em suas palavras, eu descobri que as Santas Escrituras não somente fazem-nos encontrar a justificação pela fé, mas também mostram o fundamento de toda a vida humana. As santas ordenanças que devem governar toda a existência humana na sociedade e no Estado. Ele também disse que o coração humano, fortalecido por essa divina comunhão, descobre seu elevado e santo chamado para consagrar todos os departamentos da vida e toda a energia da vida para a glória de Deus. No estudo da teologia dos reformadores, ele conseguiu poderosos argumentos bíblicos para fazer frente à influência da teologia liberal da época. Durante algum tempo, Kuyper pastoreou uma igreja em Utrecht, até que em 1870 mudou-se para Amsterdã, para se tornar pastor da Nieuwe Kerk, sendo responsável por outras 10 igrejas locais, com 28 ministros, além de presbíteros e diáconos. Aquela cidade foi um baluarte da teologia liberal, mas multidões que apreciavam o calor e a paixão de sua ortodoxia vinham ouvir suas pregações. Ele falou de seu sonho para a igreja holandesa. A igreja que eu quero é reformada e democrática, livre e independente, e também totalmente organizada no ensino doutrinário, num culto formal e no ministério pastoral. Kuyper exortava os cristãos a adotarem o princípio da purificação e desenvolvimento contínuos. A igreja reformada está sempre se reformando diante de Deus. Por essa época, ele já era um dos líderes da ala ortodoxa da igreja reformada neerlandesa. Ele trabalhou para ter uma igreja livre do controle do Estado, que poderia reformar-se e assim recuperar seu estado anterior. Para ele, os cristãos de todas as épocas precisam ser constantemente vigilantes para preservarem a pureza da Igreja de Cristo. Pois Satanás se opõe a Deus e, num desespero de sua impotência, imita tudo que Deus faz, para ver se consegue destruir o reino de Deus com os próprios instrumentos de Deus. Já pensou?
Tendo grande interesse na pureza da igreja visível, Kuyper seguia os reformadores. Vendo a pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos como as marcas da igreja verdadeira. Embora nenhum grupo cristão mantenha perfeitamente essas marcas, as falsas igrejas descartam a palavra de Deus, pervertendo o uso dos sacramentos e opõem-se aos que amam a verdade e, em seu entender, a separação de tal igreja é necessária quando ela impede que seus membros obedeçam a Deus. Os cristãos não devem apoiar qualquer ação eclesiástica que comprometa sua obediência a Deus. Kuyper afirmou: Satanás cria uma igreja para o anticristo, subvertendo as igrejas cristãs existentes. James McGoldrick resume o pensamento de Kuyper sobre esse assunto quando diz o seguinte: quando se torna necessário aos crentes saírem de uma igreja apóstata, eles devem tentar persuadir os outros a fazer o mesmo. Os pastores piedosos têm especialmente esse dever e estes, juntamente com outros cristãos, precisam formar uma igreja verdadeira, se não existir uma na localidade deles. Os cristãos, entretanto, não devem abandonar uma igreja só porque ela é imperfeita. Eles não devem deixar de amar uma igreja só porque ela está incapacitada ou doente. O fato de estar enferma só revela que esta comunidade precisa de maior compaixão. Somente quando esta congregação estiver morta e deixar de ser igreja, e quando o cheiro de morte desta falsa igreja ameaçar sufocá-los, eles devem fugir e retirar dela o seu amor. Como Kuyper diz, ninguém deve deixar a sua igreja a menos que tenha certeza de que ela se tornou a sinagoga de Satanás. Já imaginou? A degeneração da igreja reformada neerlandesa começou com indiferença doutrinária, descambando para a heresia e para o mau testemunho de seus membros. Como não ocorreram as mudanças que Kuyper e seus amigos queriam, antes, seus adversários se tornaram mais intransigentes. Cerca de 200 congregações, em 1886, formaram a Igreja dos Tristes, por causa da tristeza de terem de retirar-se de suas igrejas. Em 1892, com alguns membros da Igreja Cristã Reformada, surgiram as igrejas reformadas nos Países Baixos. Essas novas igrejas estavam comprometidas com a fé cristã, como afirmada nas 3 formas da unidade: a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Como Augusto Efraim resume, em tudo isso, sua convicção era que o sistema teológico calvinista, inclusive a predestinação e a graça soberana de Deus, afirma não somente a certeza de fé para o indivíduo, mas também sua responsabilidade ante a igreja, a cultura e a ordem criada por Deus. Desenvolvendo os ensinos de João Calvino, sobre a graça comum, proporcionando uma justificativa para o crente, envolver-se em toda a esfera da vida, lá, escola e Estado, para o bem de todos e para que a nação inteira honre a Deus. Em seus esforços para reformar a igreja, Kuyper entendeu que a educação teológica era da maior importância. E a Universidade Livre de Amsterdã foi a resposta ao liberalismo que havia infectado as faculdades da Igreja Reformada neerlandesa. O principal impulso para a fundação da universidade se deu quando o Estado passou a indicar os professores de teologia nas universidades. Quando a Universidade Livre iniciou suas atividades, em 1880, Abraham Kuyper declarou em seu discurso inaugural: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Ele afirmou ainda que o cristão não pensa por um só momento em se limitar à teologia e à contemplação, deixando as outras ciências como personagens inferiores, nas mãos dos não crentes. Pelo contrário, considerando isso como seu tema para conhecer Deus,
em todos os seus trabalhos, está consciente de ter sido chamado para penetrar com toda a energia do seu intelecto nas questões terrestres, tanto quanto nas questões celestiais. O sermão estava baseado em Isaías 48:11. A minha glória não a dou a outrem. Indicando que quando nos omitimos da esfera educacional, deixando que Satanás proclame as suas filosofias abertamente e sem contestação, estamos fazendo justamente o que Deus expressa não permitir. Deixamos que a sua glória seja dada a outra. Portanto, a Universidade Livre foi fundada como um meio principal de promover uma reforma da igreja e da sociedade, alcançando a restauração da verdade e da santidade no lugar do erro e do pecado. Por acreditar que toda a verdade vem de Deus e que cada centímetro da criação pertence a Cristo, Kuyper não apenas estabeleceu uma escola de teologia, mas uma universidade na qual todo o currículo, todas as artes e ciências eram parte de uma cosmovisão bíblica. Ele foi o primeiro reitor da universidade e ensinou ali teologia, homilética, hebraico e literatura. Kuyper também escreveu muitos livros e artigos sobre teologia, filosofia, política, arte e questões sociais, nos quais procurava expressar uma cosmovisão cristã do mundo e da vida. Uma lista parcial indica que ele escreveu 150 obras. Ele diz: o desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir esse sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego da vida pode me faltar. O dever é este, que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado, para o bem do povo. Para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação, as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho até a nação novamente render homenagens a Deus. Dentre os importantes professores que serviram na Universidade Livre, inclui-se o jurista Hermann Dooyenweerd, uma coisa assim, e o teólogo J. Herman Bavinck. A crescente produção de Kuyper acerca das questões sociais e políticas da Holanda lançou na vida política. Para se candidatar, Kuyper afastou-se do ministério. Apesar de ter perdido as 2 primeiras eleições de que participou, Kuyper não desistiu. Conosco, o que importa não é a influência que temos agora, mas a que teremos daqui a 50 anos. Quantos da próxima geração serão seguidores dos nossos princípios? Em 1874, ele foi eleito membro da Casa Baixa do Parlamento como representante do recém-formado Partido Antirrevolucionário, que foi o primeiro partido político moderno da Holanda, e adversário dos princípios da Revolução Francesa e do liberalismo político. Este partido foi fundado pela inspiração de Guilherme Groen van Prinsterer, um ícone no cenário eclesiástico e político holandês. O alvo político desse partido era o reconhecimento por parte do Estado das escolas ligadas às igrejas reformadas nos Países Baixos. Em 1901, o Partido Antirrevolucionário chegou ao poder e Kuyper foi convocado pela rainha Wilhelmina para ser o primeiro-ministro. Seus alvos políticos abrangiam a extinção do voto, o reconhecimento do Estado como um direito dos cristãos de conduzirem suas próprias escolas e uma legislação social que ajudasse a proteger o povo trabalhador. Em 1905, após uma amarga campanha eleitoral, Kuyper perdeu seu mandato, por não ter conseguido lidar com uma greve dos ferroviários ocorrida em 1902. Ele foi o grande líder do partido entre 1879 e 1920. E era conhecido entre seus seguidores pelo apelido Abraham o Grande. Martyn Jones disse que a obra desse homem se ergue como um grande monumento
a única oposição verdadeira a toda ideia que está por trás da Revolução Francesa. Kuyper continuou a exercer sua influência política no parlamento e, a partir de 1913, como membro do Senado. Ele continuou a atuar como um redator de um jornal político, de Standard, o Standard, que ele havia fundado em 1872. O objetivo desse diário era elucidar todos os fatos concernentes ao problema social, abrir os olhos do povo para um governo que, de um lado, provoca uma revolução que, em seguida, sufocará com sangue e, de outro lado, causa condições sociais tão anormais que boa parte da população mal consegue sobreviver. Ele escreveu neste jornal, até pouco antes de sua morte, em 1920, dizendo o seguinte: o medo da política não é cristão e não é ético. Sua teoria social e política da soberania de Deus sobre todas as esferas da vida humana é uma tentativa de limitar o poder de um Estado totalitário. Em seu pensamento, cada esfera da vida humana, família, igreja, Estado, trabalho, economia, tem sua própria área de responsabilidade, que é derivada diretamente de Deus. As pessoas dentro de cada esfera são responsáveis apenas perante Deus. E o dever do cristão é lutar para ver Cristo honrado em cada uma dessas esferas. Esse princípio foi uma fortaleza contra toda forma de totalitarismo e o fundamento de um verdadeiro pluralismo moderno. Ele entendia, então, que a função do Estado era preservar na sociedade a justiça de Deus como revelada em sua palavra. O entendimento de Kuyper sobre a relação entre as diversas esferas foi resumido nas palestras que ele proferiu no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, em 1898, editadas com o título de Calvinismo. Nessas palestras ele disse: o cristianismo está exposto a grandes e sérios perigos. Dois sistemas de vida estão em combate mortal. O modernismo está comprometido em construir um mundo próprio a partir de elementos do homem natural e a construir o próprio homem a partir de elementos da natureza. Enquanto, por outro lado, todos aqueles que reverentemente humilham-se diante de Cristo e o adoram como filho do Deus vivo e o próprio Deus estão resolvidos a salvar a herança cristã. Desde o início, portanto, tenho sempre dito a mim mesmo: se o combate deve ser travado com honra e com esperança de vitória, então princípio deve ser ordenado contra princípio. Para ele, o cristianismo verdadeiro é mais do que um relacionamento com Jesus, que se expressa em piedade pessoal, frequência à igreja, estudo da Bíblia e obras da caridade. É mais do que acreditar no sistema de doutrinas. O cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. É um sistema de vida, uma cosmovisão. Baseada na Escritura, a cosmovisão cristã pode ser resumida em 4 conceitos. Preste bem atenção. A criação do universo da vida, a queda no pecado, arruinando a boa criação de Deus, a obra de Deus em Cristo para a redenção dos pecadores e o nosso chamado para aplicar esses princípios a todas as áreas da vida, criando uma nova cultura, antecipando a restauração de toda a criação. A cosmovisão cristã provê uma maneira coerente de viver no mundo, abarcando todas as esferas da criação, da política à educação, passando pelo culto, vida em família, artes e ciência. Conforme Lloyd Jones diz, o cristão não deve estar preocupado apenas com a sua salvação pessoal. É seu dever ter uma visão completa da vida como ensinada nas Escrituras. Devemos ter uma visão do mundo. É o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Ok? Cosmovisão cristã é o assunto que estamos estudando na nossa revista da nossa denominação, nos domingos pela manhã. Nos dias de hoje, quando pensamos em ação social, podemos aprender do pensamento de Kuyper nessa área. Em 1871, Kuyper deixou clara a compreensão de sua tarefa: lutar contra o mal social isolado
ou resgatar os indivíduos, embora excelente, é muito diferente de agarrar o problema socioeconômico em si com o sagrado entusiasmo da fé. Reconhecendo que os interesses comerciais, e não apenas os governamentais, podem oprimir os povos. Falando no parlamento, em 1874, ele defendeu a elaboração de um código de leis que protegesse o trabalhador numa época em que tais códigos não existiam. Em seguida, tirou do bolso um Novo Testamento e leu o texto de Tiago 5, 1 ao 11. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tesouros acumulados, ou acumulastes nos últimos dias. Esse é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude e está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Em minha reação escandalizada, ele diz: se eu mesmo tivesse falado essas palavras que lhes parecem radicais e revolucionárias, vocês poderiam se opor. Mas foram escritas por um apóstolo do Senhor. Como pode, pois, alguém confessar a Cristo e não defender o trabalhador quando reclama? Olha que visão, né, Abraham Kuyper teve numa época onde não existiam, por exemplo, as leis trabalhistas, né, nem carteira assinada, nem 13º, nem férias, nem nada disso. Tempos depois, Kuyper discursou sobre o mesmo tema no Congresso Social Cristão em 1891, dizendo: quando ricos e pobres permanecem opostos uns aos outros, Jesus nunca fica com o mais rico, mas sempre com o mais pobre. Ele nasceu no estábulo, e enquanto as raposas têm tocas e os pássaros possuem ninhos, o Filho do Homem não tinha nenhum lugar para repousar sua cabeça. Tanto Cristo, bem como muitos de seus discípulos depois dele, e os profetas antes deles tomaram invariavelmente posição contra aqueles que eram poderosos e viviam no luxo e a favor dos que sofriam e eram oprimidos. Deus não deseja que alguém deva matar-se no trabalho e, mesmo assim, não ter nenhum pão para si e para sua família. E Deus não quer muito menos que qualquer pessoa com mãos e vontade de trabalhar padeça fome ou seja reduzido à condição do mendigo simplesmente por causa de não haver nenhum trabalho. Se temos comida e roupa, então é verdade que o Santo Apóstolo ordena que devamos nos contentar com isso. Mas não pode nem deve nunca ser excusado em nós que, enquanto nosso Pai do céu deseja com bondade divina que uma abundância de comida venha da terra, mediante nossa culpa, essa rica generosidade seja dividida de forma tão desigual que, enquanto um se farta de pão, outro vá com o estômago vazio para o seu catre. E, algumas vezes, não tenha nem mesmo um catre. Como Henry de Vries escreveu, Kuyper foi um reconstrucionista consciente e determinado, que tornou os cristãos holandeses familiarizados com os símbolos da fé reformada e, por meio da exposição das Escrituras, manteve e defendeu as posições desses símbolos. Sua convicção era que a salvação da Igreja e do Estado só poderia ser encontrada no retorno aos fundamentos abandonados da teologia reformada, redescobertos e adaptados para as necessidades, demandas e infortúnios do presente. O multifacetado ministério de Kuyper lembra que devemos ter cristãos se candidatando à política, mas precisamos cada vez menos de pessoas despreparadas, amadoras, ingênuas ou desonestas, eleitas por um voto corporativista para representar os interesses de uma igreja particular ou para fazer favores à congregação. E geralmente é assim que acontece, é ou não é? Temos de ter pessoas preparadas com sólida formação bíblica, com um bom programa de governo, desempenhando o seu chamado nos centros de decisão, sejam eles simples associações comunitárias, sindicatos, partidos políticos, assembleias legislativas ou palácios do governo, onde o destino do povo é traçado, lutando pelo bem comum da sociedade.
erradicando da mesma males que são ofensivos a Deus. Em síntese, sendo o sal da terra e luz do mundo, representando o Senhor da glória para a expansão de seu reinado. Precisamos de cristãos como Abraham Kuyper, que desejem uma igreja forte, ortodoxa e disciplinada e uma sociedade justa que tenham como seu lema estimar a Deus como tudo e todos os outros como nada. Deixa eu repetir essa última frase. Estimar a Deus como tudo e todos os outros como nada. Abraham Kuyper. Essa foi mais uma biografia que nós lemos para nosso crescimento, para nossa edificação. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Se você não viu ainda as demais biografias, acesse o nosso canal Baléu Literário, se inscreva, curta, dê o seu like, o seu dislike se você não gostou, né? Mas não deixe de compartilhar com seus amigos, irmãos da igreja, familiares, para que eles sejam também alcançados, né? Pela mensagem do Evangelho, por essas vidas que nos dão nesses exemplos maravilhosos. Um abraço, nosso irmão Cristiano, né? Volta aí, né? Diz que biblioteca linda, muito obrigado. Tem aqui, tem ali, tem na 3 paredes aqui que não dá para mostrar. Né? Minha paixão, meus queridos livros. Nossa irmã Soraya, nossa irmã Caçula, Zezito Luiz, um abraço. Meus amados irmãos, se você não viu as demais biografias, fica disponível no nosso canal Baléu. Obrigado pela sua participação nessa tarde. Amanhã, com mais uma biografia, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Muito obrigado, Deus Pai, Deus amado, Senhor de nossas vidas. Damos-te graça por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui para falar um pouco mais, ó Deus, da tua graça, do teu amor, Senhor da glória, daquilo que tu fizeste em muitas nações no decorrer da história, dos homens, Senhor, que foram limitados, falhos, pecadores, mas que se deixaram usar pelo teu poder. Continua, Deus, usando, levantando homens como Abraham Kuyper, Deus, para que façam diferença, não apenas na igreja, mas também no Estado de forma geral. Levanta, Senhor, políticos comprometidos com o teu reino, e não apenas com a sua ganância, não apenas com pensamentos denominacionais próprios, ó Deus, mas que queiram bem da sociedade de forma geral. É assim que nós oramos, com corações agradecidos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém.